A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, na nossa EBD. E o tema de hoje é um tema bem delicado, mas eu acredito que vamos poder falar sobre o assunto, que é sobre criação de filhos. E o tema da nossa lição é filhos de lares desestruturados. Eu sei que tem pessoas com mais experiência em criação de filhos, e hoje eu venho aqui, à luz da Bíblia, para que a gente possa entender o que acontece sobre os lares, um lar estruturado e um lar desestruturado, né? E qual é o nosso papel como igreja em relação a este assunto. E eu quero te convidar a abrirmos a Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao 9 nós vamos ler, e depois nós vamos ler Provérbios, capítulo 23, verso 22 e 25. Primeiramente, Deuteronômio, que vai dizer assim, o título é: O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são, os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra, que se passa para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, ó Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos lá para Provérbios, capítulo 23, o verso 22 ao 25, que vai dizer assim: Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a quem te deu a luz. Amém? Primeira coisa que a gente vai começar, para a gente ter essa introdução, né, da nossa lição, nós vamos falar sobre os preceitos bíblicos. A Bíblia nos ensina a relação entre pai e filhos, pais e filhos, tanto de um lado, como é que se dirige um pai para um filho, e tanto do filho como se dirige para um pai. E o filho, ele pode ser alegria ou tristeza dos seus pais. E o ensino, a instrução, ela começa com o ensino, né? O diálogo, mas a sua base, está na prática. Ou seja, quando a gente fala sobre lares e filhos, a gente ensina, falando, mas o que vai ter base para os filhos é a prática, né? É o exemplo. Porque muitas vezes nós temos uma grande distância entre o que falamos e o que fazemos, né? E biblicamente as duas coisas têm que estar juntas. Na Bíblia, pais e filhos têm direitos e obrigações. Lá em Efésios, vai ensinar para a gente, no capítulo 6, os filhos devem ser o quê? Amados e respeitados. Como é que o pai trata o filho? Com amor e respeito. No mesmo capítulo vai falar qual é a obrigação dos filhos aos pais, que é o quê? Respeitar os pais, obedecer, né? E cuidar dos pais. E o que
acontecendo hoje, com tantos lares e tantos filhos sem estruturas? Porque é o que mais o que temos visto, né? Famílias com falta de paternidade geram filhos sem estruturas. E a gente tem alguns exemplos na Bíblia. Vou lembrar para vocês, Eli, ele era da linha sacerdotal. Consequentemente, sua família também seria da linha de sacerdotes. E quando a gente vai olhar a história, a gente vê um pai que não ensinou seus filhos, que não corrigiu seus filhos. Logo, os filhos de Eli deram tristeza ao coração do seu pai, porque por falta de corrigi-los. Então, a tragédia que aconteceu na vida de Eli foi tão grande que eles perderam o direito de permanecer no sacerdócio. Não só ele, mas toda a sua linhagem. Para você ver como é tão sério a estrutura familiar. Isso é muito sério, biblicamente. E por consequência de uma falta de paternidade, uma falta de correção do pai, todos perderam o privilégio de estar diante do Senhor, de estar fazendo o que eles foram eleitos, né? Porque eles foram chamados, era a linhagem especificamente para aquilo, para trabalhar para o Senhor. Logo à frente a gente vai ver Davi. Eu gosto muito de Davi, mas a partir do momento que ele toma uma decisão errada, o lar dele começa a rachar. Qual foi a primeira decisão de Davi que a gente vê que desestruturou a sua família? Foi o adultério. E eu queria abrir um parênteses aqui muito sério, porque a gente acha que pai e mãe, quando toma decisão, não afeta os filhos, mas ele vai diretamente sobre a sua casa e sobre os seus filhos. A consequência, quem sofre não é só o pai e a mãe, os filhos também sofrem as suas consequências. Por isso que é tão importante as decisões que tomamos, como pai e como mãe. Logo depois, Davi tem um filho chamado Adonias, e Adonias desejava o trono do seu pai. O que ele fez? Ele queria usurpar o trono. E lá no capítulo de 1 Reis, no capítulo 1, do verso 5 ao 6, vai falar assim, bem explícito, que Davi não corrigia Adonias. Às vezes pelo amor, né? Às vezes a gente olha para os filhos, eu falo porque tem hora que é difícil a gente enxergar os filhos como tem que ser, a gente sempre enxerga que ele precisa de proteção, que eles são pequenos ainda. Então, a gente acaba falhando muitas vezes na correção, por amar, por querer proteger demais, né? E eu vejo Davi assim, quis proteger Adonias, e em momento nenhum ele corrigiu ele. E qual foi o resultado da correção? Ele queria o trono do seu pai. Adonias queria o trono dele. Porque foi um filho que não foi bem criado, né? Como posso dizer. Foi um filho que não foi bem criado. E toda essa falta de estrutura, ela vai repercutir nos filhos. Isso é fato. Tem também a descendência da casa de Gileade. Gileade tinha um filho, Jefté. Gileade ele era casado e tinha sua família. Mas ele se prostituiu com uma prostituta. E ele teve um filho chamado Jefté. E esse filho, porque os outros tinham ciúmes dele, ele foi expulso de casa e foi morar em outro lugar. Se envolveu com outras pessoas ruins, e ele se tornou até o líder da quadrilha. Então, para você ver como é que é o resultado da falta de um pai e uma mãe, da falta de correção, da falta de cumprimento de papéis, porque existem papéis, pai, mãe e filhos. E a gente não pode confundir. Eu sempre ouvi assim, dizer que a gente não pode ser 100% amigo dos nossos filhos, para que não perca o respeito, para que não perca o olhar de pai e mãe, né? Eu queria que vocês entendessem
Eu sei que muitos vocês já têm experiências, mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: quais são os motivos? A gente já conhece alguns, a gente viu aqui a falta de correção de um pai, de uma mãe, a gente já viu escolhas erradas, né? Os erros de um pai, de um adultério, de um filho fora do casamento, isso tudo pesa. E querendo ou não, tudo que desestrutura a família também pesa emocionalmente. E muitas vezes não está aparente, né, a falta de estrutura, mas emocionalmente nós temos pessoas que não conseguem mais lidar com as questões do dia a dia, da vida, filhos que não conseguem lidar com o não, que preferem a vida virtual à vida cotidiana, a vida realmente, a realidade, porque não conseguem mais lidar com a vida, o seu emocional não dá conta. Por quê? Porque lá atrás ele não foi preparado. Porque a verdade é que a gente está preparando uma pessoa. E a gente não prepara porque existe uma falsa ideia que preparar o filho é só dar escola, uma comida e roupa. Mas a verdade é que não é, isso é o básico. Mas principalmente a gente tem que preparar os filhos emocionalmente, que é a base para você ter uma vida, para os filhos poderem crescer e crescer com caráter. E eu queria ver com vocês, eu separei algumas coisas para que a gente possa conversar sobre isso. Quais são as principais distorções, o que tem tirado a visão de pai e a visão de filho, o que tem desestruturado essa relação? Primeira coisa, ausência de paz. A gente vive num tempo tão corrido, parece que as 24 horas são poucas. Hoje em dia, além de trabalhar, muitos pais estudam, né, e fazem uma rotina, 2 rotinas, 3 rotinas durante o dia, e muitos deles não acompanham os filhos. Muitos deles se preocupam com comida, um teto, isso é o essencial, mas não se preocupa em tempo de qualidade com seus filhos. Porque essa sociedade, o que o mundo tem cobrado de nós e tem roubado o nosso tempo, o tempo de qualidade com os filhos. E a primeira coisa que tem faltado nos lares é tempo de qualidade com os filhos. Segunda coisa, excesso de permissividade, excesso de permissão. Vocês veem Davi com Adonias? Em tudo, vai falar lá no versículo, que em tudo ele não corrigia Adonias. O filho chega, eu posso isso, faz toda coisa. Não, filho, tá bom. Não tem uma correção, não tem um não. E esse excesso de permissão traz comportamentos egoístas, impulsivos, e a educação não é só amor, né? Eu sei que eu não sou tão... como eu posso dizer, não tenho tanta experiência, tenho os meus filhos e tenho aprendido muito, graças a Deus, assim, pela graça e misericórdia do Senhor, tenho aprendido. Mas a educação não é só baseada em amor. Você também ama quando diz não, né? Você também está amando quando fala que ele está errado. Outra coisa que tem roubado a educação dos filhos, tecnologia sem controle, e essa parte é bem difícil para a gente poder controlar num tempo de tecnologia, onde tudo envolve tecnologia, tudo é em volta disso, né? E é difícil a gente poder, às vezes, controlar. Mas sabe qual o grande problema? É que nós estamos substituindo, digamos que agora a tecnologia virou babá dos nossos filhos. A gente, às vezes, quer controlar o menino que, às vezes, não quer controlar o menino que está sem paciência, que não quer esperar, que não quer ficar sentado. A gente vai lá e dá o celular para ele assistir. Nós fazemos isso. E o problema é que a gente vai tornando tão frágil o emocional dos nossos filhos, porque eles acreditam no mundo virtual. E o mundo virtual, ele é totalmente distorcido, ele traz uma ideia de amizade, de vida totalmente diferente do que é a realidade, né?
eu costumo dizer que essa vida de tecnologia, por exemplo, a gente vê os casamentos, ninguém vai lá postar o dia mal. Ninguém vai lá postar o dia que o casamento está ruim. O dia que você acorda com a cara toda inchada. Ninguém vai lá postar. Só posta você linda, corpo bonito, um casamento perfeito, filhos perfeitos, tudo perfeito. E a verdade é que a vida não é perfeita, né? Então, a gente corre o risco com os nossos filhos expostos dessa maneira, né? A agressividade, tem até estudos falando sobre o excesso de tecnologia. Filhos mais agressivos, o vício digital está muito sério. Isolamento social, porque, como eu falei, eles vivem aquilo e acham que a vida é só aquilo, eles não conseguem mais ter a dinâmica de conversar com pessoas, de se entrosar, né? Tem até agora, está bem popular o antissocial, né? E isso não funciona para nós que somos cristãos, o antissocial, isso não é bíblico, né? Mais para frente, vamos ver a falta de diálogo, que é a falta de conversa, né? O que é um diálogo? É só quando você fala como foi seu dia para o seu filho? Isso não é um diálogo. O que é um diálogo? É quando o seu filho expressa os seus sentimentos, suas dúvidas e seu medo. Porque muitas vezes, quando você pergunta como foi o seu dia, ele fala só o superficial. Foi bom. Ou às vezes nem fala. Por quê? Por falta de conversa. E muitas vezes a gente pergunta, você sabe qual é o medo do seu filho? Um dia eu fiquei me perguntando, gente, qual é o gosto da minha filha? O que ela gosta? Qual é o gosto do meu filho? Eu tenho 3. Qual é o maior medo dos seus filhos? Para onde é que os seus filhos tendem? Qual é o desejo que está no coração dos seus filhos? E muitas vezes a gente não sabe. E sem diálogo nós não vamos saber mesmo. Maus exemplos em casa. Lembra quando a gente começou a falar que a gente começa com o ensino, a fala, mas que o exemplo é a base de todas as coisas. Porque eles vão prestar atenção muito mais no exemplo do que na fala. E isso é muito sério, principalmente no nosso meio cristão. Porque onde é que seus filhos vão aprender como ser crentes? Se não for com você, em casa, no seu dia a dia. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Tem até uma história, não sei se verídico ou não, mas eu ouvi muito essa história há muitos anos atrás. Que tinha uma família na igreja e essa família muito feliz dentro da igreja. Aí o filho desse irmão chegou e falou para o pastor, pastor, a gente pode morar na igreja? Aí o pastor falou, mas por que, meu filho, você quer morar na igreja? É porque aqui meu pai é tão bom, tão tranquilo. Então assim, gente, isso é muito sério. É como se você vestisse só uma roupa, pronto, já mudei de pessoa, sou outra pessoa. E se eu não for o crente que eu sou dentro da igreja, na minha casa, no meu trabalho, que cristão sou eu? Que cristão é esse? Que evangelho é esse? E o que meus filhos estão vendo em mim? Isso é muito sério e eles vão prestar atenção. Mais do que você está falando. Eu lembro que quando a gente estava fazendo a rota da Kombi, Tava todo mundo, estavam os meus filhos, estava a Rose, e as meninas falaram assim, tem uma cômoda ali que colocaram lá do lado de fora da casa, eu queria levar esse armário, aí bora levar e tal, para ajudar a irmã, não sei o quê. Aí o Jorginho, meu mais novo, falou assim, vó, você está pecando. Ela, por quê? Você está roubando. E a gente caiu na gargalhada. Para você ver, ele prestou atenção. Né? Então ele aprendeu algo, que aquilo, você pegar algo que, né, era roubo, não estava roubando, mas ele prestou atenção naquela situação. Eu falei, meu filho, eu fui explicar para ele. Então eles estão prestando atenção em nós, a forma que você fala com as pessoas, a forma que você lida com as situações, isso é muito sério. As crianças aprendem muito mais pelo que observam do que pelo que ouvem. Lares marcados por gritos, desrespeito, vício e negligência ensinam ensinamentos destrutivos,
destrutivos, mesmo que de forma inconsciente. E muitas vezes a gente não priva os nossos filhos disso. Acontecem situações chatas? Sim. Acontece da gente ter uma discussão? Sim. Mas se você não souber privar o seu filho disso, isso vai criar algo no coração dele. Por isso que muitos filhos hoje não querem casamento. Porque falam assim, ter um casamento igual da minha mãe e do meu pai, eu não quero. Para ir para a igreja e ser igual a minha mãe e meu pai, eu também não quero. Isso é muito sério e é difícil, eu sei que é difícil para pais, né? Para nós como pais e mães. Mas é tempo da gente prestar atenção e entender que os pais também precisam desse momento de reflexão, de poder aprender, de poder mudar, né, o nosso entendimento. Outra coisa que tem mudado dentro dos nossos lares, educação terceirizada. Muitas vezes a gente não tem tempo, como eu falei no primeiro tópico, e a gente passa para outras pessoas, a gente passa para babá, para quem tem, passa para os professores, passa para a professora da escolinha, da EBD, e só joga a responsabilidade. Só que a igreja, vamos falar de igreja, a igreja ela complementa a educação que ela aprende em casa. E a escola também ela é o quê? Complementa a educação que tem em casa. Você imagina um aluno que chegar lá na escola mal educado, sabe, que dá trabalho, que não se comporta, como é que a professora vai ensinar uma criança dessa? Se ela está lá para ensinar o quê? Aprender a ler e escrever. E assim também aqui dentro da igreja. Como é que a professora vai ensinar algo que está na agenda dela, que é ensinar o quê? A palavra de Deus. E a criança é uma criança que não se corrige, que não quieta, que não obedece. Como é que a professora vai ensinar uma educação para esses filhos? Não tem como se não começar dentro de casa. Outra coisa, consumismo e materialismo. Eu acho que a gente está vivendo, acho que é a época onde o consumo está mais exacerbado, o materialismo, eu acho que é essa geração. E a gente acaba tentando compensar a nossa falta com coisas. Nós fazemos isso. Porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que estudar, porque a gente tem a nossa vida. E a gente erra nisso e achar que a nossa vida é só nossa. Nós temos um seio familiar e temos que pensar nele num todo, não só em mim como pessoa. E essa tentativa de compensar vão trazer o quê? Filhos adultos frustrados que só pensam em ter e que não conseguem lidar com as percas. Porque ele tem todas as coisas, como é que ele vai saber lidar com o não? E os nãos, eles são tão importantes e nos fazem amadurecer muito mais do que o sim. A gente aprende isso quando está mais velho. Porque quando a gente lembra lá atrás, minha mãe disse que eu não podia fazer isso, mas hoje eu agradeço, porque senão eu não estava aqui. Eu lembro da minha sogra, o Jorge sempre fala assim, porque eu fui o que mais apanhei, E foi mesmo. Que ele só era taca, não tinha para onde correr. Mas ele também deu muito trabalho. E a Rose fala assim, que é a minha sogra, se eu não tivesse batido em você, você não seria homem hoje. Ou às vezes nem estava aqui. Porque a amizade errada só tem duas coisas para acontecer quando você se envolve com a amizade errada. Né? Então, assim, os nãos, né, as correções amadurecem. Né? Eu fiz só um breve exemplos e fiz um resumo para que a gente possa entrar no papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Nós entendemos sobre a desestrutura dos lares, entendemos qual é o papel do pai e do filho, mas qual é o papel da igreja? Eu separei aqui 3 dimensões da igreja para trabalhar com a família. Primeiro, a dimensão teológica. E nós falhamos muito de uns anos para cá nessa dimensão.
Por quê? Porque a igreja são formadora de discípulos de Cristo. E nós falhamos nisso, em formar os nossos filhos, né, os jovens, como discípulos. Primeira coisa que a gente falha nisso, na identidade cristã. Porque muitas vezes ele vem para a igreja, nossos filhos estão aqui, mas muitos deles nem sabem se querem ser crente. Nós não criamos a identidade nisso, que inculcamos nele, que eles nasceram para servir a Cristo, que eles são discípulos de Cristo. E nós falhamos nessa dimensão. A igreja também ela é responsável pelos princípios éticos e morais, que é ensinar o que é certo e o que é errado. E a igreja ensina o que é pecado, né? E o que são os frutos do Espírito Santo. E ensinamos também o que é vocação e serviço. Todo ser humano só existe para um objetivo principal, acima de todas as coisas, que é glorificar a Deus. Nós todos fomos criados para a glória de Deus. E muitas vezes nós falhamos, ensinamos para o nosso filho que ele tem que ser médico, que ele tem que ser advogado, que ele tem que ser professor, porque ele tem que se dar bem na vida, mas a gente não ensina o principal, que é ser discípulo de Cristo. E é o papel da igreja esse ensino, né? Segunda coisa, dimensão pedagógica, que foi a que eu falei sobre esse vínculo de igreja, de ensino. Por isso que é tão importante a EBD, os ajuntamentos dos jovens, que mais? Os grupos, os projetos de teatros, tudo isso tem uma formação no caráter. Por quê? Porque é uma formação ativa. Existe diferença do que eu falo e a diferença do quando a gente está no ajuntamento e estamos andando e praticando isso. Eles estão ali convivendo e vendo as virtudes. E por isso que é tão necessário essa parte. A igreja contribui no desenvolvimento das virtudes bíblicas, como paciência, gratidão, humildade e perseverança. E eles só vão ver isso aonde? Nesse ajuntamento, quando estamos aqui reunidos, quando eles vêm para a EBD, quando eles vêm para o culto. E quando eles veem a liderança também. A terceira dimensão é a dimensão social e comunitária. A igreja é uma extensão da família e nós somos uma comunidade. A igreja funciona como uma comunidade educativa, onde o crescimento ocorre em grupo e de apoio mútuo. É aqui que eles vão ver o que é ser um líder, o que é ser um pastor. É aqui que eles vão ver casais abençoados. É aqui que eles vão ver idosos sábios. É aqui que eles vão ver. Porque a influência positiva, ela vem daqui. Porque o que tem lá fora não influencia. O que a gente vê é o quê? Casamentos destruídos, o divórcio em alta, sabe? Essa geração da terceira idade, que nem elas têm mais respeito. Então, essas coisas, elas vão ver aqui, no nosso meio, em comunidade, vão ver os exemplos aqui. E a igreja também tem outra questão. Aqui também é um refúgio. Como eu falei, lá fora, o que a gente vê de violência, de droga, de prostituição, de pornografia, é o que o mundo oferece. E aqui é o refúgio, é aqui que eles vão ver o contrário. E a igreja que vai oferecer isso, né? Vai ser o contrário das ideologias que o mundo está oferecendo. E também aqui dentro da igreja que tem um apoio para os pais, para nos ensinar a como criar os filhos, como a gente deve ensinar eles nos caminhos do Senhor. E o papel da igreja é essencial, mas ele não é exclusivo. É necessário ter a família junto com a igreja. A igreja, ela entra em parceria para que a base seja sólida, para que a base familiar seja sólida. E o que eu quero que vocês reflitam é como a gente pode ajudar tanto pais como os filhos em um mundo tão difícil que a gente vive hoje, com tantas ideologias fora da palavra de Deus. Como podemos criar os nossos filhos? Como podemos ser pais que ensinam os seus filhos realmente, que sabem dizer não, que sabem construir o caráter dos filhos? Então, reflitam nessa palavra, se entreguem, né? Se dediquem, porque vale a pena.
Vale a pena porque os nossos filhos vão ser os futuros líderes da igreja. Então, é necessário que esse caráter seja moldado, que eles sejam discípulos realmente de Cristo. Amém? Que Deus abençoe.